Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é Denis Batista. Eu sou pessoa que gagueja, sou fonoaudiólogo, sou moderador de grupo de apoio de Salvador, Bahia. Também faço parte da diretoria da Abra Gagueira e hoje estou aqui com mais uma live. Aliás, que saudade de fazer live com vocês! Hoje a gente tem duas convidadas muito especiais. Elas são duas adolescentes que gaguejam. A gente vai bater um papo sobre gagueira na adolescência. Inclusive, se as minhas convidadas já estiverem aí, vocês podem dar um oi para mim que eu já insiro vocês na nossa live, tá bem? Boa noite, Érica. Boa noite, Ana. Me diz aí quem é a pessoa que gagueja e quem é fonoaudiólogo, só para eu saber como é que tá sendo o público aqui. Deixa eu fixar o tema da live. Bom, enquanto as minhas convidadas estão chegando, vou falar um pouquinho sobre a Associação Brasileira de Gagueira. Nossa querida. Ah, elas já chegaram. Vamos lá. Mari, será que eu. Deixa eu tentar te procurar aqui. Você consegue me enviar uma solicitação, Mari? Luciana, Sônia, Márcia, tem muita fono, ó. Sou mãe de criança que gagueja, que bacana. Fono. Ah, aqui, acho que achei. Gagueja. Tenho uma filha de 4 anos, meu filho Guilherme gagueja. Boa no... Opa, vocês estão assim. Ah, opa, pra caber nas duas, né? Só consegue assim? Ah, não foi, foi, foi. Aê! Tudo Boa bem? noite, meninas, Boa tudo bem? noite. Boa noite, todo mundo. Eu vou pedir para que vocês se apresentem. Eu já conheço vocês, vocês são filhas de uma pessoa muito especial. Mas quem são vocês? Oi, tudo bem? Eu sou a Mariana e eu tenho 17 anos. E eu sou gaga. Oi, eu sou a Bianca, tenho 15 anos e eu também sou gaga. E vocês são filhas de quem? Da Daniela Zatskevich. Vocês são filha da Dani? Eu vou fingir que eu não sabia isso. Então, pessoal, elas são filhas da querida Dani, que faz parte da oficina de. Uma das idealizadoras da oficina de influência e uma das idealizadoras também da Associação Brasileira de Gagueira, que a gente chama carinhosamente de Maninha, né? A gente aqui de Salvador. Quem participou da formação com ela chama Dani de Manhã. Então, o que eu disse para Mari e para Bia e para Bianca é que estamos entre irmãos. Tá bem? Então, quem tiver alguma dúvida, pode ir escrevendo, digitando, que no decorrer da live eu vou compartilhando com as meninas. Já tenho uma primeira pergunta para elas. Quando vocês perceberam que vocês gaguejavam? Então, pra mim, eu sempre gaguejei. Só que eu acho que eu comecei a perceber isso quando eu tava no quarto ano e eu tive que ler um texto alto pra minha sala. E eu só percebi que eu demorava um pouco mais pra conseguir falar as coisas é, em comparação com os meus outros colegas, né? E eu acho que naquele momento eu não me senti, tipo, eu não senti que eu era diferente, assim, eu só achei, uma coisa nova sobre mim, sabe? Eu Uhum. não percebi direito, eu sou gaga. Eu só percebi uma coisa que era sobre mim, assim mesmo. Foi mais ou menos assim. Então eu, de frente da Mari, eu não me lembro exatamente quando começou. Então eu gaguejo desde sempre, eu acho. Então não tive um momento que eu falei, eu percebi assim. Foi uma coisa que sempre esteve ali presente. Olha, aqui já mandaram uma pergunta. A Fernanda Lanchel e Anchel perguntou. Eu acho que é para Mariana. Você percebeu no quarto ano, mas seu pai já tinha percebido antes? Sim, o meu pai, ele também gagueja e a minha mãe, ela
é fono. Então, eu acho que eles já tinham percebido antes mesmo. E contigo, Bia? Ah, como eu sempre soube, eu não sei se, tipo, eles sabiam antes, mas eu acho que sim, porque já que a Mari gaguejava, acho que eles já tinham uma ideia de que eu ia gaguejar também. Legal. Eu lembro que quando eu comecei a gaguejar, foi bem na minha infância, né? Basicamente quando eu tinha uns 4 anos. Foi basicamente na época em que eu perdi meu pai. Na verdade, eu não tinha 4 anos, eu tinha 6 anos, por aí. Foi num período que eu estava começando a aprender a ler. E sempre que eu chegava em casa, eu tinha muita essa expectativa de o que é que você aprendeu na escola. E todas as vezes que eu tinha que contar, eu desfluía muito, né? E aqui em casa, minha mãe, minha avó, sempre teve uma pressão muito grande para que eu falasse fluente, sabe? Então, às vezes tinha alguma. Minha avó fazia alguma piada, tipo, fala direito, menino, fica fazendo. E era bem complicado. Vocês já fizeram alguma terapia para fala, para Então, fluência? eu faço desde que eu sou mais nova, com a minha mãe, principalmente. Uhum. E a gente tem o costume de fazer mais ou menos uma meia hora, assim, todos os dias. Mas é algo bem, bem descontraído mesmo. A gente não... A gente conversa e a gente tenta e incluir algumas das técnicas. Então, eu já fiz algumas vezes, eu não faço recorrente que nem a Mari, mas eu já fiz e eu lembro que foi uma coisa sempre secundária, eu acho. Então eu fazia um pouco e parava, aí eu voltava, mas assim, nunca foi tão recorrente. Tem alguma técnica, tem algum exercício que vocês mais gostam? Eu acho que eu prefiro alongar a fala. Eu acho que isso Uhum. funciona mais pra mim. Mas você... Pra mim, acho que funciona a suavização mais. Mari, eu também adoro prolongamento. Funciona muito comigo. E uma coisa que eu gosto de usar é segmentar. Então, quando eu vejo que está muito preso, eu falo em partes. Exemplo, eu tenho que falar paralelepípedo. Aí, quando eu vejo que está... Aí eu paralelepípedo. Funciona comigo, tá? E isso pode funcionar com a Mari, mas talvez não funcione com a Bia. Não estamos dando técnicas aqui. Sim. Estamos apenas compartilhando aquilo que funciona com a gente. Eu acho que foi a Jeane, da Abra, minha colega, que perguntou se vocês sentem diferença da gagueira na infância e agora. Eu acho que eu sinto muito mais. Eu não prestava muita atenção nisso, né, quando eu era mais nova, mas eu tenho a impressão de que eu gaguejava menos lá. Só que quando eu era mais nova, eu também falava menos. Então eu acho que agora tá um pouco mais grave, só que eu não percebi uma diferença muito grande. Pra mim, eu acho que na infância era pior, assim, eu gaguejava mais, mas eu não sei se é isso ou se não me afeta mais tanto agora. Então, eu acho que conforme eu fui ficando mais velha, foi me afetando menos, eu acho. Já comigo foi o inverso, tá? A gagueira acontecia mais na infância, muito mesmo, eu não conseguia falar nada fluente, mas me afetou mais na adolescência, né? Eu até contei uma história para vocês, mas na adolescência foi a pior fase, porque tinha muitas apresentações na escola, seminários, tinha milhões de coisas, então era horrível para mim. Inclusive, falando sobre escola, a Isabel e alguém aqui perguntou, eu acho que foi a... Eu não sei se é A ou se é O.
mas aqui tá Fabrizin. Como vocês lidam na escola? Então, como é que vocês lidam com a gagueira no ambiente escolar? Então, pra mim, quando eu era mais nova, eu ficava muito insegura em, 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 em relação a isso. Então, eu falava menos, eu não levantava a mão. Só que depois de um tempo eu percebi que, tipo, a minha opinião fazia uma certa diferença, né? E aí eu comecei a, antes de falar algo para alguma pessoa que, que não me conhecia, eu chego e falo, oi, 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 eu sou Gaga, então eu travo às vezes e é isso mesmo. E aí depois disso eu chego e falo com mais tranquilidade mesmo. Então, pra mim, eu lembro que Água. antes eu também evitava falar e participar nas aulas e essas coisas. Mas aí foram chegando momentos que eu precisava falar. É que tinham apresentações que eu precisava fazer. Então eu falei com a coordenação da escola e a gente tem um combinado que e a gente conversou com os professores e assim, se eu não quiser falar na hora ou se eu não quiser apresentar um trabalho, eu não preciso. Então essa foi a estratégia assim que me deixou mais confortável. E eu acho que eu sabendo que eu tenho a opção de escolher falar ou não, aí eu me sinto bem mais confortável em participar, assim. É muito legal ouvir o depoimento de vocês, porque eu sinto que vocês são mais empoderadas, né? Quando eu estava na escola, principalmente na adolescência, foi o pior período da minha vida, porque tinha muitas apresentações e eu não falava para ninguém sobre isso, as pessoas descobriam, porque não era algo que eu saía com a camisa dizendo eu sou gago, não. Eu tentava ser o mais fluente possível para que ninguém percebesse. Quando alguém percebia, eu dizia, eu acho que às vezes eu sou gago, mas para ninguém perceber. Mas eu lembro que teve um episódio que eu fui na 7ª série, que hoje é o 6º ano, né? E fui para uma escola nova, foi uma escola privada. Era uma escola que ela não era tão grande, era uma escola que tinha poucas turmas. E a turma que eu entrei era uma turma que todo mundo se conhecia, e eu e mais outro colega éramos alunos novos, né? Então a gente tinha a obrigação de fazer amizade com todo mundo. E foi uma turma estilo filme, sabe? Estilo aquele filme da Disney, que tem um grupo das patricinhas, tem os meninos dos esportes, tem o grupo dos excluídos. Inclusive eu fiquei no grupo dos excluídos. Mas, inclusive, eu também sofria muito bullying por diversas outras coisas, por ser aluno novo, por não conversar muito. Às vezes, as minhas notas eu não tirava 10, mas eu ficava na turma do 7, do 9. E eu lembro de um episódio muito traumatizante para mim, que foi uma apresentação de geografia, que pediu para fazer uma maquete de uma floresta temperada. Eu nunca esqueço disso. Eu nunca fiz uma maquete na minha vida. A minha dupla ficou com uma outra parte do trabalho, eu fiquei com a parte de fazer a maquete, né? O que eu fiz? Eu fiz uma árvore ridícula com palito de unha, e as folhas eu peguei papel crepom, e na verdade as árvores ficaram parecendo mais um pirulito do que uma árvore. O rio, ao invés de, nossa, era para eu ter posto gel, né? E fingir que era um rio.
Mas não, eu pintei de tinta guache, saiu mal pintado. E não teve árvore para toda a maquete e ficou horrível. Chegando na escola, eu apresentei para a minha dupla, ela acabou com a minha vida. Ela disse que ia enfiar aquela maquete na minha cara. Fiquei super nervoso e ainda tive que apresentar aquilo para uma turma inteira. Eu lembro que a sensação que eu tive foi como se tivesse chumbo na minha boca. Eu não conseguia falar nada. E eu até contei para vocês. A pior parte foi uma colega de turma do grupo das Patricinhas, que ela simplesmente ficava comentando. Ela chegou para mim e disse assim: Nossa, você quer um copo de água? Respira. Que tal você tentar falar cantando? Isso piorava. Quanto mais ela falava, piorava ainda mais. Eu lembro que a apresentação, que era 10 minutos, durou o quê? 30 minutos. E a professora, ela se parecia com aquela costureira dois incríveis, a Edna Mowou. E ela tinha o óculos, ela ficava me olhando por debaixo do óculos. Foi um momento horrível, de verdade mesmo. No ensino médio foi um pouquinho mais leve, porque eu já tinha mudado de escola, eu fui para uma escola pública, né? E era enorme. Nessa escola tinha muitas artes, teatro, música, e foi aí que eu comecei a entrar nos grupos de arte, música, e aí eu comecei a ficar menos tímido e mais solto quando eu apresentava em público. Mas é muito bom ouvir a história de vocês. Agora, a impressão que eu tenho é que vocês se sentem mais à vontade porque vocês são uma filha de uma fono, não? Com certeza. É, tem Absoluto. bastante a ver. Uhum. Exatamente. Como eu não tenho uma mãe fono, nem um pai fono, então para mim foi mais complicado. Algumas pessoas estão... Vamos lá, tem muitas perguntas aqui que estão se ouvindo, eu não estou conseguindo acompanhar. Mas sobre a escola, vocês já sofreram bullying? Assim, eu já tive algumas pessoas rirem de mim, mas eram só pessoas novas que ainda não sabiam que eu era gaga. E depois que eu conversei com eles, ficou tudo certo. Então, eu já sofri, eu acho. Eles não ficavam, tipo, me zoando na cara, mas tinham situações, e ainda tem, de que quando eu apresento, as pessoas ainda riem e ficam olhando estranho, assim. Nossa, que horror, né? Eu acho que pior do que isso é falar por trás, né? E principalmente com certeza. numa época onde as pessoas estão conversando tanto sobre bullying, preconceito, essas coisas. Uma pessoa que escreveu algo tão bom, a dd.gomes2, ela disse que é bom, eu acho que é ela. É bom conhecer pessoas como eu. Não me sinto sozinha. Só quem passa sabe como é. Com certeza. É verdade. Então, enquanto existe Abra, você nunca estará sozinha, tá? Sempre terá pessoas como nós para te apoiar. Algumas pessoas estão perguntando. Uma pessoa perguntou como é que elas fazem para dinâmica de grupo em entrevista de emprego. Eu acho que a Bianca e a Mari não trabalham. Ou trabalham. A gente ainda não trabalha. Elas são adolescentes, elas ainda não estão nessa fase. Mas eu já fiz entrevista de emprego. O que eu até conversei com a Mari e com a Bianca é que é muito mais difícil para mim conversar com 2 pessoas do que conversar com 100. Pelo fato de que eu vim, quando eu era criança, quando eu era adolescente, a minha avó me levava para uma igreja. Nessa igreja tinha culto de criança sempre, né? Tinha os cultos de criança e os cultos de adolescentes. Então, uma vez por mês, a gente tinha uma oportunidade, tínhamos que ir na frente da igreja, ler algum versículo da Bíblia,
falar alguma coisa ou cantar alguma música. Então, eu sempre tive facilidade para falar em público. Então, na verdade, o que eu usava era quando eu tenho que falar em público, eu assumo um Denis mais, eu assumo uma pessoa mais teatral, mais performática. Então, isso me ajuda em entrevista de emprego, né? A Mari deu uma dica muito boa. Hoje em dia eu uso muito isso, principalmente quando eu vou apresentar algo. Sempre que eu me apresento, eu vejo que eu tô tenso e eu digo, eu sou Denis, sou pessoa que gagueja, ou quando eu vejo que eu tô muito fluente, eu digo, sou gago e ponto. E aí eu já passo essa responsabilidade pro outro, né? Aham, com Não, certeza. não, 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 não é assim que você pensa, Mari. Aham. Olha, a Isabel Menicone disse assim, por volta de 2 a 3 anos é comum a gagueira. Observar sem chamar atenção, tentar não ficar ansioso com a fala da criança, procurar a orientação de um fonoaudiólogo. Exatamente, Isabel. Ah, Zoeiro, Zoeiro 85 perguntou para vocês, como é que vocês acham que deveria ser as apresentações escolares? Então, eu acho que na questão da gagueira, eu acho que devia haver uma certa normalização um pouco maior em relação a, a, a disfluência, mas não só de pessoas que são gagas, mas também daquelas pessoas que às vezes travam quando elas estão nervosas e tal. Mas eu acho que é basicamente isso mesmo que eu penso. Não sei se devia mudar mais alguma coisa muito maior, assim. Eu concordo também. E uma coisa que às vezes fazem na minha escola é que dentro de um grupo nem todo mundo precisa apresentar. Então, a pessoa que se sente mais confortável em falar em público é que vai apresentar o trabalho. Mas eu acho que acima disso as pessoas deviam mesmo ter uma normalização para a pessoa gaga não se sentir constrangida quando ela for apresentar em público. Eu concordo. Assim, eu acho que deve ter uma flexibilização. Exemplo, tem pessoas como a gente que consegue apresentar em público, tem outras que não, né? Eu acho que o professor ele deveria ou ele dar mais tempo ou então ele optar por outro método, né? Claro que eu acho que as apresentações orais elas são importantíssimas, mas nem todo mundo consegue, né? Sim. O Bittencourt Miller, que eu acho que é do grupo de apoio de BH, da Mariana, perguntou como é a autoestima de vocês em relação a uma gagueira. Então, eu acho que pra mim já virou uma coisa muito minha mesmo, sabe? Eu não penso muito como algo separado de mim. Então, eu acho que a minha autoestima em relação a gagueira tá sempre alta, porque pra mim eu acho que eu já cheguei a um nível que não é mais a minha responsabilidade e tem que disfarçar isso, sabe? Pros outros. É mais com que, tipo, os outros que lidem com esse fato de que eu sou gaga. E é isso. Sim. Para mim, eu não cheguei nesse ponto ainda. Tipo, se eu... a minha autoestima é bem baixa em relação a gagueira, porque às vezes eu deixo de fazer muitas coisas por causa dela e também porque as respostas tipo, das pessoas que eu interajo ainda não são as
melhores, eu acho que por falta de maturidade também. Mas eu também, eu queria estar que nem a Mari, assim, com a autoestima bem alta em relação a isso. Não, a Mari é super incrível, né? Ela diz, é meu, eu sou assim, e ponto. Eu acho que eu só vim ter uma autoestima legal quando eu fui pra fono, né? Eu fiz fono em grupo, então eu me achava o pior gago do mundo, né? Aí eu fui para essa terapia em grupo. Chegando lá, tinha várias outras pessoas iguais a mim, só que tinha casos um pouco piores. Tinha pessoas que tinham uma autoestima muito mais baixa que a minha. E aí eu comecei a ver, putz, eu não sou tão gago assim. Então eu acho que a minha situação tá melhor do que alguns, né? E a partir daí eu vi que eu era, nessa época que eu já era estudante de fonoaudiologia, então eu comecei a estudar mais sobre o tema, depois eu fui para um estágio, depois eu me envolvi com a Abra, e hoje, por ser fonoaudiólogo, por ver pessoas que gaguejam quase todos os dias, eu acho que a minha autoestima está estabilizada, né? Existem alguns comentários aqui. A Lívia Fono e Dayatuba disse: Bianca, que linda. E eu acho que ela também falou: que linda, Mari. Falando sobre linda e lindo, alguma vez vocês já ouviram a seguinte expressão que gaguejar é charmoso? Eu já Eu já ouvi. vi que é fofo, Já ouvi que também. é bonitinho. Já E ouvi assim, ao também. mesmo tempo que é tipo um elogio, às vezes eu fico meio estranhando, porque, tipo, sabe, é uma dificuldade que eu passo todos os dias, sabe? Se você, tipo, tropeça muito, não fala, é fofo, sabe? É uma coisa que, tipo, não é divertida o tempo inteiro, sabe? Mas, Sim, tipo, sim. é um elogio, então ok, mas ainda estranho um pouco. Eu nunca ouvi isso, mas se eu ouvisse Nunca também eu ia ouviu? estranhar muito, que nem a Mari falou. Eu já ouvi. Eu não gostei, não. Eu me senti muito incomodado, sabe? Tipo, putz, é um baita problema pra mim. Como é que você tá achando que é charme? Também já ouvi que é fofo. Uma vez eu mandei um áudio, aí alguém perguntou assim: Nossa, você é gago? Que fofo! Gente, não é tão fofo assim. Dá um baita trabalho pra falar e É. não é fofo. É, Vocês fazem alguma coisa para ajudar outros adolescentes que também gaguejam? Então, eu fiz um grupo que eu tentei reunir outros adolescentes que eram gagos pra gente fazer uma certa roda pra gente conversar sobre isso, só que acabou não dando muito certo. Mas eu pude conversar com eles. Eu acho que só de você ter uma interação com outra pessoa que passa pelas mesmas coisas, tipo, já é algo que ajuda muito. Sim. Eu já fui em alguns eventos, assim, com vários adolescentes gagos, como a oficina de fluência. Eu Sim, acho que sim. conversar sobre isso e ver como as pessoas são diferentes ou têm até experiências parecidas em relação a isso é bem legal. Então, acho que conversar, assim, sobre isso com outra pessoa gaga ajuda bastante. Então, vocês têm um grupo, né? A Mariana tá montando um grupo com adolescentes, né? Sim, Então, eu posso fazer uma chamada, se alguém tiver interesse, com procurar. certeza. Uhum. Pronto. Então, se tiver algum adolescente aqui na live ou que está assistindo no IGTV da Abra Gagueira, vocês podem entrar em contato com o Instagram da Mariana. Qual o seu Instagram, Mari?
Tá em cima, é Mari underline ZACK. Pronto. Entre em contato com ela e vê como é que tá sendo esse grupo, tá? Deixa eu fazer um. Agora é uma curiosidade minha. Não estava no nosso roteiro, Ah, mas calma, não é algo. Vocês querem ser o quê quando vocês terminarem o ensino médio? Com qual área vocês querem atuar? Fonoaudiologia! eu quero ser criminóloga e também quando eu ficar mais velha eu quero escrever. Eu tenho essas duas coisas que eu gosto muito de fazer. Eu quero fazer empreendedorismo, que eu quero ser empresária, eu acho. Uau, que ousadas, né? Olha, vocês estão aí com um copo de água, com um copo de suco? Uhum. Então, né? Que legal. A gente preparou uma brincadeira aqui para fazermos na nossa live. Gente, o pessoal tá comentando bastante. Eu não tô conseguindo acompanhar. Ó, alguém perguntou, Mari, se fono pode entrar no seu grupo. Então, o meu grupo é basicamente para adolescentes mesmo. Mas acho que depois que a gente tiver a nossa primeira reunião, a gente pode introduzir fones também. Tudo bem. Quem falou aqui é a Luciana Contesini. Você sabe quem é ela? Te conhece? Vocês gostam dela? A gente gosta. Mais ou menos, né? A gente gosta, a gente adora. Te adoramos, Lu. Ela disse que a primeira turma da oficina Nossa, a primeira turma da oficina foi muito especial a troca entre os adolescentes. Que legal. O Vanderlei Júnior perguntou se vocês ficam ofegantes quando gaguejam muito. Eu às vezes fico assim. Porque às vezes fica muito preso aqui e aí eu não consigo respirar muito bem. Mas aí eu fico às vezes. Mas não todas as vezes, mas um pouco. Eu fico na maioria das vezes ofegante. Principalmente quando são frases mais longas, eu travo bastante. Um outro rapaz perguntou se... Olha, deixa eu ver se eu entendi bem. Se vocês cantam a música mentalmente antes de falar algo. Eu não Não. entendi Uma muito pergunta. bem. Mas acho que é isso mesmo. Mas Eu não, acho, não. Seria assim, eu estou falando aqui agora e tem uma música na minha cabeça para ver se eu consigo ser fluente. Comigo não, mas acontece mas se isso. isso for uma técnica que funciona com você, tipo, pode fazer, mas eu nunca tentei. Não, Comigo também não, Eu acho que eu ficaria louco se na minha música, se na minha música, ó, se na minha mente tivesse uma música e eu estivesse tentando falar, de repente eu ia falar a música. Eu acho que iria acontecer isso. Então, pessoal que está assistindo a live, eu, a Bianca e a Mari, nós preparamos o Eu Nunca. Somos 3 pessoas que gaguejam e a gente preparou. Eu combinei com elas que seria suco, mas eu tomei o suco todo. água, Então eu trouxe água. Água também. Eu separei aqui 11 perguntas, né? E eu vou perguntar. E aí, quem nunca fez, não toma água. Mas quem já fez, toma água. E aí, quem terminar de tomar o copo todo, perdeu, né? E quem ficar com a maior quantidade de água ganha um abraço da Dani. Pronto. O presente é esse, um abraço da Dani. Primeiro, eu nunca troquei a palavra que eu ia gaguejar por uma outra mais fácil. Vamos lá. Eu nunca deixei de falar algo por causa nossa, por causa da gagueira. Deu uma travada legal agora. Estamos indo. Terceiro, eu nunca evitei falar com alguém por conta da gagueira. Eu acho que eu sempre falo.
Arrasaram. Quarto. Eu nunca fiquei chateado com alguma piada sobre gagueira. Eu tô com a impressão que eu vou perder esse jogo. Não sei por quê. 5. Eu... Gente, que horror. 5. Eu nunca esqueci de usar alguma técnica quando estou gaguejando. Ai, ai. Então, sexto. Eu nunca ri de alguém que gagueja. Acertei uma! Yes! 7. Eu nunca desejei ter mais fluência na fala. Nossa. Vamos lá. 8. Eu nunca fiquei ansioso na chamada da escola. Eu vou perder. 9. Eu nunca fiquei nervoso antes de falar em público. Yeah! Eu tô começando a ganhar esse jogo. 10. Eu nunca gaguejei enquanto canto. Nunca. Eu já. Então, 11. O último. Eu nunca gaguejei enquanto leio. Tempo todo. Tempo todo. Todas as vezes. Olha, tem dias que eu leio super bem, mas tem Também. dias que eu tô muito desfluente. Se alguém tiver algum meu nunca aí e quiser dar alguma sugestão, pode dar, que a gente A faz gente aqui. faz. Eu tenho um pouquinho de água. Eu tenho um E pouquinho. você, só. Bia? Foi isso aqui. E Eu Mari? peguei mais água do que vocês, então ainda tem um pouco. Eu não sei. Não. Então, Mari, não sei. Eu acho que você perdeu. Você tem mais água do que a gente, né? Não é, Bia? É. Nossa, Eu um acho que pouquinho você só. perdeu. Então, eu e a Bia iremos ganhar um abraço da Dani e você irá ficar sem abraço da Dani, tá? Você pode ficar com o É abraço justo. da Lu. É justo. Você pode ficar com o abraço Tudo da bem, Lu. viu? Cobrando da Lu. Então, as minhas perguntas aqui acabaram. Eu vou abrir agora para o público. A gente tem mais um tempinho para ver aqui o que as pessoas estão comentando. A Lívia Fono e Dayatuba perguntou: Mari Bianca, conta como é para vocês quando falam em inglês. Então, pra mim, a minha fluência vem muito fácil. Eu gaguejo muitas poucas vezes quando eu falo em outras línguas. Pra mim é o contrário. Eu gaguejo bem mais quando eu falo inglês. Mas não sei porquê. Mas vocês já são fluente em inglês? Já. Sim. Eu tive. não sou, né, fluente. O meu inglês é bem... Tá entre o básico e o intermediário. Mas acho que a grande dificuldade para mim é quando eu vou falar em público, porque eu tenho medo em errar. Mas eu não desfluo, não. Nunca tive episódio de exfluência em inglês. Nunca tive. Várias pessoas estão comentando que iria perder esse jogo e que o copo estaria vazio. A tia Lu tá mandando um abraço. Lu, a gente te adora, viu? A gente Você é adora, maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Nunca fiquei triste quando. O Gabi. É Gabi? Parece ser um rapaz. Gabi Lucas perguntou: tem algum momento em que vocês ficam fluentes? Eu acho que completamente fluente só quando eu canto. Mas eu acho que é só isso mesmo pra mim. Às vezes quando eu falo sozinha também, quando eu tô, treinando pra alguma apresentação, assim, eu fico fluente, mas não só nessas duas situações mesmo. Pra mim é só quando eu leio em conjunto, eu acho. Com um tom mais diferente. Olha, eu também, quando eu falo
eu falo muito sozinho, porque eu falo demais, eu gosto muito de conversar, então quando não tem ninguém, eu falo sozinho. Eu consigo ser muito fluente. Quando eu tô fazendo stories no Instagram também eu consigo ser muito fluente. Quando eu estou em lives que não seja com pessoas que gaguejam, eu consigo ser. Eu não sei porque todas as vezes que eu encontro alguém que gagueja, eu também gaguejo muito. Também. E quando eu falo em público, eu também gaguejo menos. Comigo acontece isso. Vamos ver, mas tem muitos comentários sobre, não estou conseguindo acompanhar tudo. O Léo Lima Smil disse em inglês que vocês são lindas. Obrigada. Obrigada. Uma certa oficina de influência colocou abraços, um emoji com as mãos abertas da Mamis para vocês. Quem será? Quem será? Sei. O Márcio Jiu-Jitsu BJ perguntou se tem dia que vocês estão mais gago que outros. Sim, com certeza. Tem vários dias que eu sinto que a minha fala fica muito pior, mas ao mesmo tempo tem vários dias que ela fica muito mais suave, muito mais fluente. Pra mim, um dia eu posso estar travando muito, mas em um outro eu tô quase fluente, então varia muito. Então, é isso. Pra mim também. Tem dias que eu acordo. Eu tenho um amigo que ele diz sempre que ser gago é viver de acordo com a lua, né? Tem dia que a lua acorda e você tá super fluente. Já tem outros dias que você tá muito desfluente. Alguém perguntou se vocês são gêmeas. Não, eu sou 2 anos mais velha que ela. Não parece, mas elas não são gêmeas, tá, gente? Elas são irmãs, elas são Duas irmãs. irmãs. Essa aqui tá a. Peraí. Eu A Mariana e a e Bianca Bianca. Zakiewski. Não é isso? É quase como se quase, você fosse chamar Zac Efron. Tipo, Zac Efron, aí você tenta Zac, aí você tira o Efron e fala o Whisky. É isso. Não é isso? Não é isso? Quase. Nossa, Bia. Nossa. Me ajuda então. Como é que seria? A gente fala Ah. Zaskevich. É que tem a pronúncia de lá e a pronúncia em portuguesada, né? Que seria Zakiewski. Então, eu desisto. A Dani já tentou me ensinar, mas eu desisto, tá? É difícil mesmo. Uma fono perguntou qual conselho você. A fono Ana Bertolino disse assim: Oi, Ana, eu lembro de você, tá? Nunca sei falar o sobrenome de vocês. Eu também. Nunca consegui e eu não sei se algum dia eu vou conseguir. Uma fono, também agora outra, perguntou qual conselho vocês dariam para adolescentes conviverem melhor com a gagueira? Então, pra mim, eu acho que eu daria pra você ser mais aberto em relação a isso e pra você realmente não ter medo de falar quando você quer e se colocar quando você tá desconfortável em alguma situação, porque a gente tem só essa vida e eu acho importante a gente sempre conseguir aproveitar ela ao máximo. Eu também acho isso e eu acho que você precisa contar para as pessoas que você convive mais que você é gago, então para os seus amigos, para os seus professores, porque isso
pode evitar vários desconfortos. E, além disso, eu acho que é bastante importante se envolver com a comunidade gaga. Então, Sim. procurar outras pessoas para conversar sobre isso, eu acho que ajuda bastante. Eu acho que, inclusive, eu tenho uma ideia para um Eu Nunca aqui agora. Quem já foi para algum encontro de pessoas que gaguejam? Inclusive, a gente, esse ano, não teremos o nosso encontro presencial, mas a gente está pensando em algo à distância, mas 2020 está logo aí. A gente também quer continuar com os nossos encontros presenciais. Eu acho que uma colega minha de oficina de influência falou comigo, a Lorena. Tudo bem, Lorena? É porque tem muita gente. Eu acho que é uma das maiores, eu acho que é uma das lives com maiores audiências. Estamos com 75 pessoas online agora e está sendo sensacional. Tanto que está subindo muitas perguntas que eu não estou conseguindo ler. A Clice, nossa atual vice-presidente, está perguntando: nós da Associação Brasileira de Gagueira ficamos muito emocionados com o depoimento de vocês. Ícones positivos da adolescência. Já pensaram nisso? Eu não sei. Eu acho. Já, eu acho que já. Você, Vi? Sim, não sei. Legal. Olha, eu acho que a gente não tem noção até as histórias chegarem pra gente, né? Sim. Por exemplo, eu nunca me vi como... Eu não queria que as pessoas soubessem que eu era gago, mas a partir do momento que eu fui para um grupo, eu vi outros gagos e eu comecei a me sentir mais à vontade em ser gago, mas ainda assim não era tudo isso, né? E aí eu tinha uma professora, eu acho que ela tá até aqui, a Aline Alvarenga, a doutora Aline Alvarenga, da oficina de influência também. E ela sempre falava da Abra Gagueira, né? E aí ela dizia, olha, tem grupo, aí as pessoas que gaguejam se encontram. Aí eu fiquei assim pensando, ai, um bando de gago junto, chorando sobre a vida, dizendo, eu não sou feliz. Não quero isso pra minha vida. Até que eu fui para um encontro, que eu acho que foi até ela que organizou lá na faculdade. E eu vi muitas pessoas que gaguejam, pessoas bonitas, estilosas, pessoas com emprego, pessoas mais velhas. E eu disse, nossa, tem muita gente. E essas pessoas me deram força para abrir o grupo de apoio aqui. E a Bia disse algo muito certo. Se envolva com outras pessoas que gaguejam, que isso te ajuda muito. Porque quando você escuta a história do outro, acaba que, primeiro que você divide a sua dor, né? E quando o outro te dá assim, olha, quando acontecia isso comigo, eu agi assim. Então essa troca acaba que a gente cresce, né, junto. Eu acho isso super bom, super bom, super bom. E eu torço para que o grupo de apoio de adolescentes com vocês dois dê muito certo, tá? E eu acho que as pessoas estão comentando. Alguém disse aqui, eu nunca. Eu não tenho mais água, mas vamos fazer com a água invisível. Perguntou, eu nunca desliguei o telefone por gaguejar. Eu acho que desligar não, mas eu já não atendi. Eu já, tipo, fingi que não tava escutando. Eu nunca. Nunca? Vocês são incríveis, viu? Eu já desliguei milhões de vezes. Eu lembro que uma vez, isso era adolescente, foi um dos meus primeiros celulares, e era na época um celular pré-pago, né? Aí a minha mãe tinha posto recarga, e tinha um jogo que entrou e consumiu todos esses créditos. E aí eu liguei, eu lembro a operadora, inclusive eu vou expor a operadora. A operadora foi a Oi, a querida Oi.
E eu lembro, foram 2 vezes isso. Uma vez eu liguei, eu tava muito revoltado, e eu tava super gago. Eu lembro que o atendente era um homem, perguntou assim, alô? Aí eu disse, aí ele, alô? Eu, alô? Aí ele falou, por falta Nossa. de contato, a Oi encerra a ligação. E pá! Nossa, eu fiquei muito mal. E aí eu liguei de novo. Quando eu liguei, atendeu uma moça, e essa moça me atendeu, me esperou. Mas quando ela viu que eu era gago, ela comentou com a colega do lado. Ih, o homem gago, ó! O que é que o senhor quer? Aí ela, eu não. Eu não sei se Voltou. ela não percebeu, mas não estava no mudo e ela estava rindo com a outra colega. Foi muito Nossa. ruim para mim. Foi muito ruim para mim. Então, telefone também é um grande tabu para mim. É, eu acho que alguém perguntou alguma coisa e eu deixei passar. Pronto, o Gabi Lucas perguntou: vocês consideram a gagueira uma deficiência? Eu acho que não. Eu não. Mas é porque pra mim é uma coisa. Eu não sei, mas eu acho que não. É uma coisa muito natural pra mim, sabe? Eu não sei também exatamente o que consiste em uma, em uma deficiência, assim, mas eu particularmente não considero. Eu teria que saber melhor o conceito de deficiência, mas... Pera. Gente, desculpa, aqui a gente tá com uma, uma bateria meio ruim aqui. A gente vai ter que pôr aqui, tá? Só pra ficar um pouco melhor pra gente conseguir carregar Aí o a gente celular. agora vai conversar assim, tá? Vamos lá. Pera, deixa eu ver. Tudo bem, a gente está quase encerrando, então eu acho que a gente pode passar os minutos finais assim. Assim. Tudo bem? Bia, você estava comentando. Então eu Vamos acho lá. que eu preciso conhecer melhor o conceito de deficiência para saber responder isso. Mas assim, sendo gaga, você consegue fazer as mesmas coisas que as outras pessoas, só que você demora mais na questão da fala. Então, eu não sei se isso ajudaria no Exatamente. conceito. Ó, eu acho que é um tema muito polêmico. A gente já teve uma live aqui, inclusive, com a Dani, que é a mãe das meninas, e com o atual presidente da Abra, que é o Luiz. Eles dois fizeram esmiuçaram sobre o projeto de lei que está no Senado, né, para incluir os distúrbios da comunicação, inclusive a gagueira no rol de deficiência, mas é um assunto muito complexo que carece de tempo. A Abra tem 2 notas técnicas, 2 notas sobre esse assunto no nosso site, então quem tiver mais interesse pode entrar lá e ver sobre esse assunto. A gente também está fazendo outros materiais sobre, e a gente pretende lançar de acordo com o tempo. A Mariana Santiago, minha colega de Abra Gagueira, né, que é uma moderadora do grupo de apoio de BH, disse que Mari Bia, parabéns pelo posicionamento, vocês estão arrasando. O André. Nossa, subiu. Gente, vocês estão perguntando muito super rápido. Subiu. O André Derzi disse que a questão de ser deficiente ou não é uma discussão e tanto. Mas não há dúvidas sobre as barreiras que enfrentamos. Eu concordo, André. Eu acho que, assim, às vezes a gente pensa muito no rótulo. A partir de hoje eu vou ser considerado como gago deficiente. Mas se eu for considerado uma pessoa com deficiência,
o que é que eu ganho e o que é que eu tenho de dever com isso, né? Eu acho que isso também deve ser posto. O Vanderlei.júnior disse assim: sempre quis conversar pessoalmente com pessoas que gaguejam, mas ainda não tive essa oportunidade. Vanderlei, você está tendo essa oportunidade agora. A Abra Gagueira tem grupos de apoio. Os encontros estão acontecendo online por conta da pandemia. Então, veja o grupo de apoio do seu estado, o mais próximo, e entre em contato com o moderador. A Liza Olive disse: gente, estou muito feliz por ouvir vocês. Obrigado por esses depoimentos. A Débora Catoni, a Débora da NO, né? Eu acho que é ela mesma que dá cursos na área da NO, que é fono também. Obrigada pela live, vocês arrasam, adorei. Amorim Maria Steg disse: obrigado por compartilhar a experiência de vocês. Lu Costa disse: parabéns pela live, amei. Muitos recados assim. Oficina de influência, que eu não sei quem é, disse: Denis, Mari e Bibi, vocês arrasaram na live. Parabéns, muito orgulho de vocês. Dani, te amo. Vocês querem mandar algum beijo pra Dani? Vocês conhecem a Dani? A Aline Alvarenga, que foi minha professora na faculdade, disse: que live linda, vocês são demais. Obrigado por tudo que se dispõe a compartilhar com a gente. Gratidão. Vitor, conteúdo sensacional. Parabéns aos três. Maiane, tem muitos comentários, eu não vou conseguir ler todos. Mas deixa eu pegar aqui os mais importantes. Ó, a Carol _VCC disse: minha filha tem 5 anos e é gaga. E ouvir vocês é maravilhoso. Que legal! É bom, né, quando a gente escuta isso, de que o quanto é que a vida da gente ajuda o outro, né? Com certeza. Sim. É tipo assim, eu me vejo assim como, poxa, eu sou alguém importante. Por mais que eu não tenha feito grandes coisas, mas só o fato de eu chegar aqui, fazer uma live, fazer um curso de fono, incentiva outros a enfrentarem seus medos. Isso é muito bom, saber? E eu tenho certeza que vocês, quando chegarem à fase adulta, vão ter muito orgulho de todos esses caminhos que vocês percorreram, tá? A gente chegou já às 21 horas. A gente está encerrando a live. Vocês querem deixar algum recado para as pessoas que gaguejam? Eu vou começar com a Bia, porque sempre começamos com a Mari. Eu vou trocar um pouquinho essa ordem. Bia, deixa o seu recado. Eu acho que muito importante, como eu falei, é tentar se engajar com essa comunidade, falar sobre isso com as pessoas é muito importante. Então, acho que tentar passar essa mensagem sempre que você puder. E sempre lembrem de nunca ter vergonha de quem vocês são. Isso é importantíssimo. Mas eu acho que é mais ou menos isso. E queria também agradecer a todo mundo que veio. Sim, obrigada. Muito obrigado a vocês. Um conselho que eu dou para as pessoas que gaguejam é: enquanto existe Abra Gagueira, vocês nunca estarão sozinhos, tá bom? Eu agradeço a Mariana, eu agradeço a Bianca, eu agradeço a Dani, que fez essa ponte. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos com isso. Eu tenho apenas 1 minuto a agradecer a todos que fizeram parte dessa live, que mandaram suas perguntas, que assistiram. A live vai ficar salva no IGTV. Até uma próxima e muito obrigado. Tchau, Mari. Tchau, Bia. Até a próxima. Até, tchau. Tchau, pessoal. Até uma próxima live.